Muito bom dia. Chegamos ao quinto domingo do tempo comum e neste quinto domingo, dia 4 de fevereiro de 2024, Palavra de Deus, o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-o a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às cidades da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, queridos todos no Senhor, neste quinto domingo do tempo comum, tempo que nós precisamos nos dedicarmos para aprender de Jesus o caminhar, aprender de Jesus aquilo que nós precisamos para nossa caminhada de discípulos. Ser discípulo é primeiro aprender com Jesus, beber desta fonte que Jesus ensina não só com palavras, mas também ensina com atitudes. E a página do Evangelho de hoje de São Marcos, nesse capítulo 1, nos relata esse episódio de quando Jesus saiu da sinagoga e foi para casa, para Cafarnaum. É lá que Jesus se estabeleceu, é lá que Jesus foi morar, nesta casa, na casa, quem sabe, de Simão, mas fato é que é em Cafarnaum que Jesus estabeleceu-se como moradia, né? Escolheu Cafarnaum. E hoje nos traz esta passagem onde Jesus sai da sinagoga, ensinando na sinagoga, mas agora vai nos ensinar na prática. E a sogra de Pedro, que estava com febre, que estava acamada, então logo contam para Jesus
que ela não está bem e Jesus logo a cura. Jesus ensina com suas atitudes, segura na mão da sogra de Pedro e ajuda a levantar-se. Jesus é aquele que estende a mão para os que estão caídos, deitados, para os que estão com febre, para os que estão sem possibilidade de servir. A nossa vida é um servir. Jesus segurou na mão da sogra de Pedro e ajudou a levantar-se. E diz o Evangelho, logo a febre desapareceu. Assim, ela pode agora, de pé, servir, porque quem está deitado, quem está com febre, está incapaz de servir. E ela agora, levantada, sem a febre, começa imediatamente a servi-los. É a atitude de quem recebe uma graça, é ser grato também, não é? As boas atitudes geram boas atitudes. Então ela começou a servi-los, Jesus e os apóstolos. Mas não parou por aí, porque à tarde muitas pessoas acorreram a Jesus e este dia, no final deste dia, desta noite, ao pôr do sol, Jesus realizou ali muitos milagres. Curou muitos doentes, expulsou muitos demônios. Realizou muitas graças na vida daqueles que estavam sofrendo, que estavam possuídos. O Evangelho diz até no versículo 33 que a cidade inteira se reuniu em frente da casa. A casa de Simão, a casa da sogra de Pedro, a casa de Jesus. Que bom se no dia de hoje você também puder convidar Jesus para estar na sua casa. Convidar Jesus, aqui o Evangelho diz que é o fim da tarde, e nós podemos lembrar daqueles dois discípulos, mesmo sem saber que era Jesus, o convidou para ficar na sua casa, né? A noite vai chegando, já é tarde, fica conosco. Então, hoje é o dia também de você convidar Jesus para ficar na sua casa. Jesus, fica na minha casa. Jesus, cura também as doenças da minha família, da minha casa. Expulsa, Jesus, os demônios que atrapalham a minha caminhada, o meu seguimento a Ti. Assim, Jesus vai realizando a sua missão com palavras e atitudes. E hoje é o dia desta atitude de Jesus, de realizar. Peça a Ele, então, que fique na sua casa, como Zaqueu também pediu que ele entrasse na sua casa, entrasse na sua vida. Então peça no dia de hoje, como aquela música de Zaqueu, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. E convida Jesus para fazer morada junto com os seus. Simão Pedro morava com a sogra, naquele tempo, como já dissemos outras vezes, não é? Os parentes moravam juntos ou moravam muito próximos. E nesse episódio de hoje a gente vê a sogra de Pedro morando lá na mesma casa, né? Mas como eu disse, as boas atitudes de Jesus, que sai da sinagoga ensinando, faz todo esse trabalho missionário de acolher, de curar, de transformar a vida das pessoas, mas não para também por aí.
Ele vai para um lugar deserto para rezar. Versículo 35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Então, vai os discípulos à procura dele para dizer que todos estão procurando. Mas Jesus também não pode ficar sufocado por tanta gente que o procura. Nós precisamos sim procurar Jesus, mas não podemos a todo tempo querer Jesus só para nós, não é? É preciso também falar com Jesus através das nossas orações, através da nossa missão. Você não precisa falar com Jesus 24 horas, porque você precisa cumprir a sua missão. Cuidar da casa, cuidar da família, cuidar do trabalho para o sustento da casa, não é verdade? Mas é preciso estar em sintonia com Jesus. Então peça hoje a Jesus que entre na sua casa, na sua vida e que possa transformar toda a sua família em discípulos e missionários. Jesus diz que é preciso pregar em outro lugar. A missão dele não é só para alguns, é para todos. E por isso finaliza o evangelho de hoje dizendo: "E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios." Jesus percorre todos os lugares, todas as famílias. Peça a Jesus que passe pela sua casa, pela sua família, neste quinto domingo do tempo comum, neste dia 4 de fevereiro de 2024. E que o Senhor abençoe a você e a sua família. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.